Vamos lá? Bom, geração de conteúdo na MP. Eu acho que esse artigo aqui ficou meio confuso, né? Então eu vou meio que explicar ele nesse vídeo para ficar mais fácil de entender. Bom, então o que significa gerar conteúdo na MP? É exatamente o que está escrito aqui. Você vai pegar o comando, por exemplo, esse ORLA. Você vai pegar esse comando, que é um comando em assembly, e transformar em código hexadecimal. Que código hexadecimal? O respectivo dessa tabela, que é o que? Você vai pegar a linha e a coluna que está esse comando, né? E ver qual é o código. Então, no caso do URL foi 44. E aí, dependendo do código, o código você divide em três partes. Você vai dividir o código em primeiro comando, né? Que foi o que eu chamei, que é justamente esse que você vê de cara aqui, né? O que você vê na tabela. O segundo comando, que eu chamo de código auxiliar, né? É o que ele serve para... Ele indica um endereço de alguma coisa. Ele geralmente trata de endereços. E a terceira parte do comando é uma constante. É quase sempre uma constante. Mas nem sempre, tá, como você vê aqui, né? Tem a terceira parte e nem sempre tem a segunda. Quer dizer, quase sempre tem a segunda, mas nem sempre. A primeira parte sempre tem, com certeza. Comandos como end não gastam memória, eles são apenas diretrizes do compilador, ou seja, eles só servem para auxiliar o compilador a compilar o seu código, tá? Então ele não vai gastar memória no microcontrolador. Então vamos lá. Tem esse código aqui, né? Que é bem pequenininho, só para servir de exemplo, né? Então o que acontece? Você tem aqui a primeira linha, move p1 0efh. Então o que é isso? Bom, esse código aqui está na primeira linha de programa, né? Então a linha é 0000. Então, primeiro comando é o que? 75. Por quê? Porque você vê aqui, você vai procurar. Cadê o comando move? Aí você vai achar aqui, ó. Move A8 #D. O que isso significa? Que esse é um comando move, ou seja, ele é 75. Esse A8 significa um endereço de 8 bits, que nem mostra aqui, ó. 8-bit address. E que endereço de 8 bits é esse? É o 90H. Por que 90H? Porque P1, se você ver nessa tabela a folha de trás dela, P1 é igual ao endereço 90H. E a constante é EFH, por isso está EFH aqui. Fácil, né? Tranquilo. Aí você vê que o próximo programa pulou para a linha 3. Por quê? Porque esse código gasta 3 bytes, que nem mostra aqui, ó. Essa tabela é dividida em código, ciclos, bytes e o nome da instrução. Então, esse comando 75, ó, o número dele é 117, ele gasta 2 ciclos de máquinas, tem 3 bytes e essa é a instrução que ele faz. Por isso ele pula 3 linhas. Próxima instrução, acá o tempo. Bom, se você ver na tabela, é para estar 11, né? Então vamos lá no 11, 1 e 1, acal A8. Então ele chama um endereço de até 8 bits. E você tem esse 0E aqui. Por que 0E? Porque o endereço da label que ele chama é 0E, que é o que? A cal tempo. Então o tempo está onde? Está aqui. E qual é a linha de programa que ele está? 0E. Pronto, então você tem a cal 0E. Pronto, ele chama essa linha aqui e continua o programa depois. Se essa aqui pula do 3 para o 5 é para ter 2 bytes de memória, né? Tem 2 bytes? Tem 2, então tá certo. Agora, move a gente já viu, arcal a gente já viu. O ADDA é tranquilo, mesma coisa que o move. 24 é o comando para ADDA e 3 vai ser a constante nesse caso, né? Agora esse aqui, jump in, esse aqui é mais complexo. Então o que o jump in vai fazer? Bom, o primeiro comando é 80, né? Por quê? 80 é o sjump a relative, beleza?
a gente colocou jump ali, mas aqui tá esse jump porque não precisa ser um jump. Um jump ali, se eu não me engano, ele pula até 16 bits. E um S-Jump ele serve para você pular até 8 bits. Então o compilador ele vê isso e transforma num que vai gastar menos memória. Tá vendo? Porque esse aqui gasta 2 de memória. O que eu ia falar? Bom, enfim, esse é o primeiro comando, né? E o segundo comando você vem aqui F2. Por que F2? Bom, tem uma explicação para isso, que é como se fosse, deixa eu vir aqui, ó. Ele fala aqui. Aqui. Essa equação aqui. Isso aqui é basicamente para você dizer qual que é a distância entre a linha que ele quer pular e a linha que ele está. E o FF está dentro disso, eu não sei porquê. Eu só fui deduzindo as coisas e chegou nisso. Mas esse é o negócio. Então, por exemplo, cadê? O jump in está na linha 0C, certo? E ele quer pular para o ini. O ini está na 00. Então, qual que é a distância entre os comandos? É C menos 0000, que vai dar C, né? E aí você faz FF menos o C menos 1, que vai dar qual que é o segundo comando aqui, ou o código auxiliar, que você preferir chamar, né? Que vai dar F2 no caso. Vamos fazer para o outro exemplo aqui, DJNZ. DJNZ é Decrement Jump Not Zero. Então você vai decrementar e pular para esse endereço se o registrador, o endereço que você estiver verificando, não for zero. Qualquer instrução que tiver jump no meio, basicamente vai funcionar com esse conceito. Então o que vai acontecer? Ele está na linha 10, ele vai pular para a linha 10 de novo, por quê? Porque o dólar faz ele pular para a mesma linha, caso a condição seja cumprida. Então como é que vai ficar a equação? FF menos qual a distância entre os comandos? É zero, porque ele vai ficar na mesma linha, menos 1. Aí resulta em FE. Isso aqui você vê aqui, ó. Tá escrito aqui, eu só achei que ia ficar melhor com eu falando, porque fica menos confuso. Aqui ele fala para você prestar atenção com o endereço de 16 bits, porque uma instrução de 16 bits não vai ter apenas 2 algarismos aqui, ela vai ter 4, então para não confundir na hora. E não, esses 4 bits não são 2 do segundo e 2 da constante, eles são 4 direto aqui no código auxiliar, né? Aí aqui eu separei por cores, qual é cada parte do conteúdo gerado, né? Aqui é o código em assembly, linha de programa, primeiro comando, segundo comando, código auxiliar, e a terceira barrinha é a constante, né? Se tiver dúvida, você coloca aqui ou vai no fórum. Que mais? Eu ia falar mais uma coisa. Aqui, no Microvision você pode debugar o seu programa e você chega nessa tela aqui. Nessa tela ele mostra qual que é o código gerado na MP, nesses numerozinhos aqui. Ele mostra qual é a linha de programa e do lado ele mostra qual que foi o comando em assembly, né? Então, se você quiser um gabarito, é só você ver aqui, ó. Então pode conferir, tá? 80F2. Aqui 80F2, aí aqui tem que estar 243, 2403, eu esqueci o 0 no outro, mas não faz problema, né? Mas é isso aí. Bom, eu acho que isso aí tá show. Falou!